Olá, tudo bem? Sou Alessandro, estou falando aqui do estúdio da Associação Amigos da Cultura, que fica em São Vicente, para apresentar mais um programa Espaço Livre. E no programa de hoje nós vamos falar das artes cênicas, a importância dos cursos, das oficinas e a formação do teatro de grupo, né? A formação de companhias, a montagem e produção de espetáculos. E o convidado desta noite é o escritor, ator, produtor cultural, diretor. Ele assina diversos espetáculos em cartaz hoje em Santos, tem um repertório incrível, tem uma história muito bacana para contar, é o Luiz Thomas. E ele também vai estar aqui conosco na bancada, junto com alguns integrantes da sua companhia teatral, né, do seu grupo, e também esses integrantes foram alunos do seu curso de teatro, que vão contar suas experiências. Dentro desse tema, eu convidei o Thomas para falar sobre o seu trabalho, suas experiências, juntamente com seus atores, que são amigos, que fazem parte hoje deste projeto, né, do grupo de teatro Luiz Thomas, que são alunos desse curso. Eu chamo que eu digo que esse curso, eu considero que ele tem um pé muito firme na profissionalização, porque o contato que você faz, Thomas, com o palco é muito rápido. É muito rápido, você não deixa o ator ou a pessoa que está estudando muito tempo e com vontade de apresentar. Já apresenta logo, já ensaia um repertório. Mas é isso. Primeiro eu vou passar aqui a palavra, a gente vai se apresentar para conhecer todo mundo. Juntamente aqui na mesa nós estamos com o Thomas, a Eliana Luna, aqui do meu lado. Né? Eliana, você quer entrar um pouquinho mais aqui na mesa? Porque aí você aparece. Eu quero ter a sua presença aqui, ó, iluminada do meu lado. Iluminada é a palavra. Né? Andrei Farias, figura também, que a gente se conheceu no palco trabalhando, né, nos meus processos do Thomas, e a Sharon John, né? Sharon John, que nome bonito, que nome artístico, e ela também vai falar do trabalho dela. Acho que todo mundo vai falar um pouco mais, e eu queria que o Luiz começasse, né, contasse um pouco, porque, Luiz, você é uma figura, cara. Eu considero, assim, você uma lenda santista, de verdade. Não falo de maneira pejorativa, eu falo por reconhecimento de trabalho. Nós convivemos com muitos diretores, com muitos produtores de teatro na cidade, e não vejo alguém tão intenso como você, que além de dirigir, escrever, produz, corre atrás da turma toda, faz a gestão. Luiz, da onde que vem isso, cara? Como é que foi? Porque passa pela sua vida. Como que é a sua vida? Como que foi esse seu processo, sua formação para você ser hoje esse diretorzaço santista aí? Necessidade. Ah, é? Necessidade. Porque, na verdade, a vontade é ser ator. Essa sempre foi minha vontade, desde criança, né? Agora, diretor, dar aula, gestão, como você disse, é necessidade. Tem que se virar para você botar a coisa de pé. Então, para não necessitar dos outros, então você se coloca na posição daquele que você não tem do seu lado. Aí começa a acreditar e descobrir. Escritor, por exemplo, tem 10 anos para cá. Tem pouquíssimo tempo. Direção não, já tem mais tempo, né? Que eu já faço direção desde 88, né? Então já tem mais tempo. Mas escrever, eu comecei a pensar, eu tenho que pegar um texto que eu possa colocar essas pessoas que eu tenho comigo dentro de um enredo, porque era difícil buscar um enredo que coubesse tantas mulheres, tantos homens, achar isso. Não, aí eu vou escrever de acordo com as minhas ideias, que vêm, mas eu posso colocar numa dimensão com os atores que eu tenho. Então foi a necessidade mesmo. Então, e gestão, fazer produção, correr atrás, eu aprendi isso muito cedo, porque quando eu era só ator, que eu participei de bastante viagem, graças a Deus, com elencos fantástico, eu trabalhei com gente muito boa, viajei pelo Brasil com teatro. Que legal. Então eu aprendi, eu ficava sempre perto para ver como é que funcionava. Eu acho que muita coisa mudou, né, de lá para cá. A forma não havia internet, por exemplo, né? Então você fazia outro tipo de divulgação, por exemplo, você levava material, às vezes, na mão lá pro cara do jornal. A famosa panfletagem, né? Exatamente. Não, digo assim, você vai uma divulgação em jornal, você levava na mão dele. Você ia lá, com aquela papelada. Era físico, Era físico, mandar para uma outra cidade, você ia no correio com papelões, 1000 cartazes. Nossa, que legal. Era uma loucura, mas era legal, porque era o que tínhamos. Você vai aprendendo depois com as mudanças, então, como eu digo, é necessidade mesmo. Você vai aprendendo e vai gostando. Eu gosto do que faço. Se eu não gostasse, eu não faria.
é mais difícil para mim a parte de produção. Isso é mais difícil. É mais cansativo. O meu tempo fica curto, porque é muita coisa. Mas eu tenho que fazer. Então, às vezes, eu divido algumas coisas com eles, Perfeito. que posso me ajudar, eventualmente, e aí a coisa rola. É assim que funciona. Luiz, que ano que você começou e a sua trajetória nesse início, os diretores, as pessoas com que você trabalhou? Bom, eu comecei curso de teatro, comecei tudo em São Paulo, não foi nada em Santos. Que ano? Foi 75, 74, 75. Na ditadura. Mas não tinha nada a ver isso. Não. Nada a ver, muito pelo contrário. É. Nunca senti nenhum problema nesse período, nada, absolutamente nada. E eu fazia curso com a Berta Zémer e o Ivone de Assis. Olha. Né? Não sei se você sabe quem Sim, é, sabe sim, quem é, sim, né? sim. Já morreram, infelizmente. Pessoas incríveis. Aí eu fiz com eles 3 anos de teatro, mas eu não tinha confiança se ia dar certo, a família apoiava mais ou menos. Aí eu resolvi eu fazia faculdade nessa época, de publicidade. Mas não era isso que eu queria, eu fazia porque era mais próximo de cinema. Aí, quando eu terminei a faculdade, eu resolvi fazer uma faculdade que me desse uma segurança no futuro, já que eu não tinha segurança com o teatro. Então, eu fazia educação física, porque eu era atleta. Aí, eu fiz 3 anos de educação física. Me formei em publicidade e educação física. Quando eu me formei, eu fui para São Paulo. Eu desfilava, eu cheguei a ser modelo de passarela. Cheguei em Brasília, Rio de Janeiro, desfilei bastante. Eu era bem requisitado, fazia feiras em São Paulo, era bem requisitado mesmo. E isso dava um dinheirinho para mim. Eu não queria ser aquilo. Aí, lá em São Paulo, eu fiz um teste para o CPT do Antunes Filho, que era o melhor lugar que tinha de teatro. Mas eu não sabia que era o melhor lugar. Nem sabia que era Antunes Filho. Foi natural, assim, foi... Foi uma menina que eu conhecia, né? Sempre tem uma menina na história. Ela, vou fazer um teste pro Romeu e Julieta. Você não quer ir? Falei, quero. Lógico. Aí eu fui lá fazer o teste. Tinha 1000 pessoas. 1000. Não é 500, é 1000. Como é que você avalia 1000 pessoas, gente? Pois é uma loucura. Próximo. Lá no Sesc. No 50º já não tá vendo mais. E aí, né? dentro dessa escolha, havia também uma escolha para uma outra peça, que era Jorge Amado, Velhos Marinheiros, com Ulisses Cruz. Ulisses Cruz era assistente do Antunes. Fiz o teste, passei, fiz outro teste, foram 3 testes, foram vários dias. Aí, no terceiro teste, o Ulisses Cruz me botou no projeto do Jorge Amado, porque do Romeu e Julieta eram mais adolescentes. Eu já tinha 27 anos, 26 anos. Aí eu entrei no projeto do CPE. Foi 1 ano de trabalho, de terça a domingo, 11 horas por dia. Nossa, uma maravilha. Cara, que maratona. Uma maratona, mas uma vez na vida eu acho que tem que fazer isso. Que legal. Ali que eu aprendi tudo, de teatro, tudo. Luz, som, disciplina. Uma imersão, né? Uma imersão tudo. na área, corporal, né? Tudo, aprendi tudo lá. Foi uma imersão mesmo. Tinha gente que dormia lá, porque morava longe, não dava tempo de ir voltar. Tem uma ideia. Que loucura. Sim, tudo longe, né? São Paulo, era uma loucura. Eu saía na rua, a rua era um filme. E você vivia no teatro, 11 horas. Era muito legal. Eu não faria isso de novo, né? Mas uma vez eu acho que é legal fazer. Ali que foi minha estreia. Eu estreiei em 85, 20 de março de 85. Vai fazer 40 anos agora em 25, né? Faz 40 anos, parar 40 anos. Espero estar vivo até lá, estarei, né? E aí, dali em diante, não parou mais. Foi uma sequência de trabalhos. Aí eu juntei com publicidade, fiz muita publicidade na década de 90. Foi quando eu resolvi fazer um curso para fazer grupo. Foi em 98. Para formar grupo. Para formar grupo, porque até então, eu tinha dado aula antes, em 88, 89, 10 anos antes, que até o Oscar Magrini foi meu aluno nessa época, mas eu não tinha, assim, uma intenção, apesar que eu montei uma peça nesse período. Mas depois eu larguei mão. 10 anos depois, aí eu peguei fundo. Aí eu não parei mais, eu montei peça todo ano, mas não eram minhas. Por exemplo, o Nelson Rodrigues, eu montei 9 peças do Nelson Rodrigues. Nossa, 9. Cara. Foi ali que eu aprendi a escrever teatro. Você aprende com a linguagem dele. Muito bom, é muito bom. Muito bom. E daí foi indo. A necessidade foi levando a fazer tudo que eu já falei antes. Produção, escrever. Foi uma necessidade, que aí eu vi que eu poderia fazer. Porque se você quer, você vai conseguindo. Com certeza, eu tenho isso como meta mesmo. A dúvida que eu tenho, os teus relacionamentos iniciais e de tempo de trabalho
foram muito mais em São Paulo Sim. do que com o movimento de Santista, né? Nunca tive no movimento Aqui você santista. já chegou Não. produzindo, apresentando, Sim, trabalhando. sim. Inclusive, eu conheço quase todos. Claro. Mas eu não faço parte da patota. Não faço. Não faço. Da panelinha? Não faço parte. Tanto que quando eu comecei a fazer esse grupo em 98, eu participava do Festa. No Festa, eu tinha um grande amigo, que era o Dantas. O Dantas fez teatro comigo. Toninho? Toninho Dantas. Ele fez teatro comigo. Né? Então, ele era o cara que me segurava a onda, porque havia uma pressão muito grande do pessoal do teatro daqui de Santos contra mim. Mas há um motivo. Porque a TV, o Jornal Tribuna tinha um espaço muito grande para os atores daquela época. Sim, verdade. E o pessoal que trabalhava lá me conhecia. Das outras peças que eu tinha feito com Antônia Carreiro, com aquele Diácono, com a E aí Cardoso. o foco era você. Aí a foco era em mim. Eu dei uma entrevista e me perguntaram o que eu deveria mudar no Teatro de Santos. Aí eu falei que deveria acabar com a premiação no Festa. Deveria ser uma mostra e não um festival, porque o pessoal ia para o Festa para brigar um contra o outro. Exato. Eu falei isso. Aí eu citei exemplos, não citei pessoas, citei exemplos, né, tinha grupos de teatro que ficavam sentados atrás do júri de outra peça e ficavam fazendo ruído para atrapalhar o júri para dar nota baixa. Aí isso vazou e aí o pessoal ficou tudo contra mim. Foi uma energia muito ruim. Conspirando, né? Conspirando. Eu não liguei para aquilo, porque eu não ligava mesmo, né? Fazer o quê? Hoje alguns ficaram meus amigos, outros mantêm uma distância. Pra você ter uma ideia, uma figura que foi jurada numa das peças que eu fiz, eu não vou citar o nome, você conhece ela, com certeza. Ela é bem conhecida aqui, inclusive em São Vicente. Na peça, eu botei um cachorro em cena. Foi um auê mesmo, um cachorro legal pra caramba. E tinha a ver com a peça, né? E aí, ela, na hora de fazer o julgamento que eles fazem, ela falou assim, por que você botou um cachorro? Eu falei, porque necessitava botar, porque a menina era uma menina encantada, e ela tinha 2000 anos, tinha um enredo meio fabuloso dela. Ela tinha um cachorro legal pra caramba. Agora, é aquela raça de cachorro que puxa trenó, como é que chama? Husky. Husky siberiano, isso. Colocou o Husky em cena? O Husky em cena, isso. Com ela, né? Com a menina. Ela falou assim, primeiro que eu não gosto de cachorro. Aí eu já falei, pô, isso que é júri? Eu fiquei pensando, uma bobagem, né? aí eu decidi que a partir daquele ano, todos os festivais que eu participei, e foram poucos, foram acho mais uns 3 ou 4, eu não ia nas reuniões de júri. E eles ficavam pé da vida comigo, porque se não fosse na reunião, eu não ganhava prêmio. E eu não queria ganhar prêmio. Eu queria ter o espaço do Brás Cubas para poder botar a peça. Sim, Era essa a minha intenção. Era essa a minha intenção na época, porque era mais difícil botar. Aí depois que eu coloquei algumas peças lá, eu fiquei mais conhecido com o pessoal da cultura, digo, parte política, da Secult. Sim. Aí eu comecei a ter espaço para poder botar fora do Festa. Foi isso. Agenda, né? Ó, tem muita história, tem muita coisa que o Thomas vai contar aqui pra gente e vai compartilhar aqui com a mesa, mas eu preciso fazer só uma girada aqui de mesa. Lógico. E cada um ouvir um pouquinho da história de cada um, por que nós estamos aqui nesse momento. E conversando com a Eliana Luna. Eliana, eu enganei ela, eu achei que vinha pra cá, eu vim pra cá. Eliana, me conta. O que eu tô fazendo aqui? O que te trouxe ao teatro? O que despertou? Você fez teatro na escola? Você tá fazendo agora? A sua carreira vem de quantos anos, assim? Nada. Menos de 40, né? Não. É o seguinte, eu me aposentei em 2012. Antes de me aposentar, eu não tinha tempo para nada. Depois que eu me aposentei, eu tinha muito tempo. Aí fiz 1000 coisas. Nossa, 1000 atividades, 1000 cursos, serviços comunitários, tudo. Mas tudo ia cansando e parando. Aí falei, vou ser doutor da alegria. Olha. Que tem tudo a ver comigo, adoro ambiente hospitalar. Vou ser doutor da alegria. Quando eu me informei, falaram assim, tem que ter curso de teatro. E aí tudo começou, porque eu já assisti a peça do Luiz Thomas. Já era fã do trabalho dele. Já era fã e já assistia teatro. E aí eu entrei no Face e ele estava anunciando o início de um curso, que foi em 2019, janeiro de 2019. Recente. Olha, Eliana. Aí fiz o curso em... Não, minto, meio de 2019. Aí eu me formei no final de 2019. Em janeiro de 2020, ele me procurou
porque uma das atrizes ia sair de uma das peças e ele precisava de alguém para substituir. O ator que faz rir. É, do Foi. ator que faz rir. A Luísa. E aí eu substituí uma colega nossa. Que legal, que legal. E aí fiquei. E qual a sua área de formação? Você se dedicou a sua vida a que segmento? Não, eu sou formada com pedagogia decepcional, Legal. mas exerci 8 anos só e depois virei funcionária pública. Sim. Eu descobri isso agora. É? Eu também. Eu tô conhecendo a Eliana agora. mais. Eu trabalhei no fórum 23 anos. Sim. No mesmo cartório, no mesmo tudo, entrei e fiquei. E lá eu me aposentei. E no meio do caminho não surgiu uma vontade de fazer teatro, Liana? Não, Não. era trabalhar e academia à noite. Trabalhar e academia à noite, só isso. Aí depois tive filho, aí... E nem naquelas sessões, como que a gente chama? É onde os advogados defendem os seus clientes. Ah, não. Ali tem um teatro, nas né? Audiências, mesmo. Tem uma Ali tem um interpretação teatro. ali, tem um. E eles têm que fazer aula de teatro, né, Thomas? Para Não os sei. estudantes de direito É? precisam. Eu não sei se tem, mas eu já Pô, fui então me júri. procurem, o pessoal aí. Você que Doutor de estuda, né, para ser doutor, advogado, juiz, procure Por um Thomas. Mas eu já fui júri, e é bem assim mesmo. Você já foi num juramento? Eu nunca fui. Nossa, cara. é bem legal. É maravilhoso. É bem legal. Eu entrei naquele ali do centro de Santos, ali, da Federal ali, e eu achei ele tão teatral, tão bonito, ele é redondinho aqui, assim, ó, a funila assim. Ali na praça ali da. Na praça da Nossa, é República. lindo ali. É, a República É lindo. ali. Mas tem um teatro mesmo. Eles É. falam assim, E tem uma e faz assim, ó. eloquência. a acústica da sala, que assim, É muito bonito, bom. é bonito. tem dinheiro, né? Tem dinheiro, dá pra investir, né? Eles E ver investem. um júri é muito bonito. É muito bonito. E eu trabalhava em sala de audiência porque eu era estenotipista. Sabe o que é? Explica. Também não sei. Aquela maquininha que aparece em filme americano, Uau. que cada toque é uma palavra. A estenotipia, cada toque é uma palavra e você pega em tempo real. Antigamente não existia celular para gravar audiência, nada disso. sim. Era tudo a gente mesmo. Olha que incrível. Maravilha. Então o juiz vai conversando com o réu ou com a testemunha e a gente vai pegando em tempo real. Que legal. E não pode demorar, porque senão perde o. Não, imagine. Perde. Uma vez eu tava pegando a audiência, né? Aí na praça passou tava a campanha da Thelma de Souza. Aí tu... E aí, não, Saiu. aí começaram a falar no microfone, gente, aquilo entrou no meu ouvido e eu comecei a pegar tudo que foram falando no microfone. Eu perdi. Meu Deus. Aí foi ali, tinha um bote 13 ali. Isso dá uma cena, hein? Isso dá uma cena. Já... Ó, próximo roteiro, não Aí sei eu o que tive você. que falar com o juiz, doutor, desculpa, vamos ter que interrogar novamente porque eu perdi tudo. Olha. Entrou no meu subconsciente assim, parece que foi mais alto, não sei. Em vez de eu estar pegando eles, eu estava pegando toda Foi automático. no automático. Interessante. Maravilhoso. E ao longo desse tempo, você fez parte de quantos trabalhos? De 2019 para cá? 3? Dois espetáculos? Mas eu tô agora na quarta peça. Eu acho incrível, né? Todo o respeito e admiração. É muito rápido. De verdade, é um processo muito rápido. Todo mundo fala assim, para você fazer teatro, você precisa entrar numa escola profissionalizante, ficar 3, 4 anos, ficar vivendo de laboratório, ficar naquela... fazer sementinhas naquela osmose, aí depois de 3, 4 anos você se habilita a pegar o DRT, aí você faz um espetáculo de conclusão, Isso daí já assusta, né? é. Falando tudo isso. e aí você, depois dessa conclusão, aí sim você é encorajado a apresentar um espetáculo. E aí a gente assiste em alguns determinados momentos que as pessoas estão com muito medo de estar no palco. E é fascinante. Porque ao longo desses 2, 3 anos que ela estudou, ela não foi encorajada. Ela não. Não, é enrolation. É louco isso. É né? enrolation. Eu tenho uma atriz do grupo que ela fez um outro curso. Eu não vou citar nomes, porque é terrível falar Não, isso. claro. E ela já saiu do outro curso, porque ela começou os dois juntos. O meu curso são 5 meses, depois eu já vou botar na peça. Papel menor, claro, mas Ah. ela vai entendendo, o crescimento é muito maior. É muito rico o bastidor. E ela tava tudo. lá e ela falou assim: sabe o que eu fazia lá no outro curso? Aí eu falei: o quê? Jogava uma varetinha pro outro pegar a vareta, aí cair pro outro segurar. Ameba, né? Fazer ameba, e né? qual é a peça que vai ter isso, né? Ela falou assim: não tem nada, isso é só para ter
uma coisa orgânica. E eu comecei a encher o saco daquilo que eu queria fazer cena, como eu faço com você. Fazer, claro, tinha até fazer cena. Foi assim que eu aprendi com o Antunes Filho. Você vai para fazer a cena, não tem outro jeito. Não é? Aí você vai aprendendo, você vai aprendendo, Exato, você vai aprendendo, exato. você vai aprendendo, aí você vai crescendo. Porque você não ficar jogando bambuzinho pro outro. É pra ter uma carga horária, né? Gente, A cumprir. Tem que ter 2 anos de curso. curso A gente meu, precisa preencher com olha, alguma coisa. curso meu, no primeiro dia já faz cena. No primeiro dia já vai fazer cena. Não importa o jeito que vai fazer. Já vai entender o que é o espaço. Porque a improvisação, né? O exercício é muito Improvisação, legal. é. Muito Eu não legal. sabia disso, eu faltei no meu primeiro dia de curso. Você não veio no primeiro dia? Você não foi no primeiro dia? Eu fui. Ele faltou. Eu não lembro disso. Parabéns, Eliana. Eliana, você vai contar mais essas histórias pra gente aqui. Ai, não vou, já acabou. Vai, sim. Acabou tudo. Andrei, tudo bem, Andrei? Fala aí. Andrei, conta pra gente aqui essa tua trajetória, essa tua iniciação. Você começou direto no grupo do Thomas? Direto com o Thomas. É. Foi. Assim, eu achava que eu tinha começado tarde, né? Até ver que o Thomas começou aos 27. Não foi tão tarde assim. Comecei profissionalmente. Profissionalmente. E você mas começou quando? Eu comecei com o Thomas em 2017. Então são 6 anos. Já. 7 peças, né? 7 peças. Considerável já. Considerável. E pra mim foi rápido assim, porque do curso, eu terminando o curso, acho que eu tive sorte até, o Thomas já começou um projeto logo em seguida. Então, eu e parte da minha turma já entrou nesse projeto, que foi o La Esquerda, a Meister à Direita na época. Eu assisti. Assistiu? Assisti. Ah, Eu trabalhava no teatro e o Reginaldo estava na iluminação. tá na iluminação. Eu tava... Era o Reginaldo. grande né? Reginaldo. Grande Reginaldo. E foi isso, a gente começou muito rápido ali, né? E foi logo uma comédia, então a comédia ela tem. Eu acho legal. A gente fazendo umas peças agora mais recentes, eu achei interessante como que começar por comédia dá um up no ator. Né? Porque às vezes o ator ele não valoriza muito a comédia. Mas eu acho que a comédia é um treinamento pro ator ter domínio do palco. Sim. Porque não é só sensação. Você tem que realmente influenciar o que está acontecendo ali. Você tem que ter jogo de cintura, você tem que falar alto. E o termômetro é a plateia, né? Exatamente. Pra comédia, o termômetro é a plateia. E Você desenvolve se você não tem carisma, você vai ter que desenvolver o carisma. Senão não adianta. A comédia é puro carisma. Então eu tive essa sorte. E eu acho que começar pela comédia com o Thomas, e eu fiz minha segunda peça foi uma comédia também. Também. A TV no Ecrua e muito engraçada. Eu acho que me ajudou muito começar por ali. Eu sempre quis fazer drama. Eu sou um pouco desse. Eu sempre que, nossa, acho mais legal. Até hoje eu gosto mais. Mas eu acho que foi interessante começar pela comédia porque me deu esse norte. E assim, quando eu comecei com o Thomas, ele sempre conta isso. Que eu cheguei pra ele falando que eu queria ser diretor. Eu não lembrava de ter dito isso pra você. Diretor? Ele queria ser ator, ele queria ser diretor. Olha. Não quero ser ator, Mas ele queria aprender como é que funcionava o trabalho de ator para poder dirigir o ator. Também, então. Porque, assim, eu comecei no teatro por gostar de cinema. É aquela porta de entrada. Sim. Né, então, eu lembro que meu primeiro papo com o Thomas, ele perguntou por que você quer fazer o curso na porta da casa dele. Eu falei, por causa de cinema. Tá? Qual é o seu diretor favorito? Aí a gente começou a conversar de cinema ali. E aí eu vi que o repertório que o Thomas tinha já, né? De conhecer muito do que eu achava legal. Falei, nossa, os diretores que eu gosto, o tipo de atuação que eu gosto é a linha do Thomas. Né? Então eu falei, é isso. Aí ali no curso eu... E se identificou, né? Deu identifiquei. certo, né? Eu acho que é um teatro verdadeiro, né? Porque Sim. eu acho que existem várias linguagens e eu acho que todas são válidas. Mas o método que a gente utiliza é um método que vai mais na essência do ser humano, né? E para você desenvolver um personagem, você tem que pensar junto com ele, você tem que se tornar ele. É o método da vivência, né? Exatamente. No teatro a gente tem que postar a voz para chegar na plateia, mas é simplesmente volume. Né? A gente não faz nada exagerado que não precise. Exato. Eu gosto dessa linha. Pô, que legal, que bacana. E você estuda algo na área da comunicação? Você pensa em também fazer... Eu pensei em muita coisa. Desde que seja curso livre, profissionalizante, cursos rápidos para você, de fato, ter uma imersão no cinema? Sim, eu pesquiso assim, eu demoro um pouco para começar. Quando eu começo, eu me dedico. Engata, mas né? o começar, esse é o meu problema. Cara, bem legal. Mas eu tenho a intenção. Eu comecei pensando no cinema e eu pretendo em algum momento chegar lá. Nunca é tarde.
Não, e eu preciso de diretores de cinema para me chamarem para fazer filme. né? Aí, ó. Bons, né? Bons amigos, né? Bons amigos. Mas é verdade, é verdade. Essa relação do network dentro do teatro, dos bastidores, é real. Você quase não assiste, não ouve, com alguém comentar que algum ator participou de algum filme, que o diretor não tem uma relação com esse ator, não tem uma amizade, não tem um conhecimento do trabalho dele, porque é muita troca, né? É muita troca, é muita verdade que eles precisam ter, porque a obra, a alma do filme está naquele ator, está naquela proposta, e o diretor precisa transferir para aquele ator. E ter a confiança. A confiança, se não tiver confiança, não adianta. Não Se o cara adianta. se deu bem no palco para centenas de pessoas, talvez por uma câmera seja um pouco mais fácil para ele, né? Nem tanto, viu? Será que não? Tem muito ator que pena no estúdio, por conta dos traquejos, das expressões exageradas. Pode ser, né? e também pelos cortes também, né? Sim, Talvez sim. para pensar. Ou aquele que faz o processo inverso, pode ser que tenha um pouco mais de facilidade, mas a gente percebe muito, assim, as pessoas falam, eu faço TV e cinema para ganhar dinheiro, mas eu gosto muito de teatro. Eu gosto dos palcos, e quando acaba algum projeto meu, eu viajo, eu fico em cartaz com algum espetáculo que eu gosto. É incrível, né, a pessoa dizer, eu quero estar em todos os segmentos, mas a minha paixão mesmo é o mais difícil, que eu considero estar em cartaz né, com espetáculo é mais difícil. Mais difícil. Você não tem os mesmos tratamentos, as facilidades que uma produção de TV, de cinema, até os paparicos, né? Desde pessoas cuidando de você, maquiando, fazendo tudo por você. Lá você. Nem a mesma reconhecimento. Também. Sim, é verdade. Mesmo interesse, né? Falando em reconhecimento, a Sharon John. Quase que não sai. Eu fiquei perguntando, gente, algumas 2, 3 vezes seguidas, se era esse o sobrenome dela. Né? A Sharon conheci também no processo, junto com o espetáculo, e eu sempre vi ela distante, assim, diferenciada, as posturas, assim, nos trejeitos. Falei, caramba, que legal. E eu só não sabia quanto tempo você tem de processo com o Thomas. Desde quando você faz teatro com o Thomas, Sharon? 2019, de março. 7 de março de 2019 eu conheci o Thomas. Gente, já tem um tempinho. Sim, e eu tinha acabado de fazer 15 anos. Aí agora eu já tô com 19. E, na verdade, eu nunca tinha me interessado por teatro. E sim só por televisão e cinema. Na verdade, eu achava teatro até... Ai, que besta isso. É coisa chata. Coisa que... Antiquada, não é legal. né? Confesso que eu achava isso do teatro. Depois que eu fui conhecendo, que eu entrei com o Thomas, que eu comecei a conhecer mais esse mundo do teatro, eu confesso que hoje eu gosto mais. Sou igual a você, eu acho que no teatro a gente sente mais, a gente conhece pessoas maravilhosas e a gente tem mais tempo para entrar no personagem, para trabalhar como artista mesmo. Que legal, que legal. E quantas peças você já participou, já trabalhou? Certas Mulheres, que estreou agora em abril, 3 peças. Olha... Mas desde a primeira eu já me senti bem preparada, porque o Thomas dá esse preparo pra gente. E uma coisa bem legal é que eu fiquei 2 anos participando, tentando fazer a peça, porque entrou em período de pandemia. Pois é, isso que eu ia perguntar, como que vocês fizeram na pandemia, Foi né? a pior parte. Foi. Porque já tinham agendas, né? Já tinham datas fechadas, Tinha 3 datas fechadas em 2020, teve cancelações. até ingressos vendidos, se for. Não, isso não. Não tinha. Não, tem uma antecedência ali pro pessoal, que não foi tão em cima. Porque... A gente tinha peça em abril, maio e junho de 20. Em março que fechou tudo. E eu acompanhei um pouco dessa preocupação dentro do teatro, e foi bem difícil, porque até antes da pandemia nós sempre tivemos, né, um movimento artístico muito dependente de apresentar, de fazer uma bilheteria, de poder pagar as contas, de poder pagar a produção. Todo um compromisso. Quando você cancela uma agenda, você cancela a possibilidade daquele grupo ter uma renda. Aqueles artistas, aqueles atores, professores de arte, professores de teatro. E, obviamente, que a gente não pode ser egoísta ao ponto de falar, o mundo não gira em torno dos artistas nem dos atores, né, dos fazedores de teatro. Mas a gente percebia que os outros segmentos
tinham sindicatos, tinham grupos de ajuda, tinham pessoas apoiando, né? E os artistas foram meio que tentando descobrir para onde eles iam correr. Né? Pela primeira vez, eles se paralisaram assim, ficaram tentando descobrir o que o governo, o que o poder público, o que os fundos de ajuda, os fundos humanitários poderiam fazer por eles. Né? Que muita gente estava dependendo das suas aulas, né? da sua apresentação, daquela agenda, do bico que tinha para fazer de som, de luz, de maquiagem, seja o que for. E dentro do teatro, né, trabalhando dentro do teatro, eu vi isso, eu vi muita tristeza. E muita tristeza de ver por tanto tempo, né, o teatro municipal, né, o Brás Cubas, fechado, trancado, gente, trancado. E em alguns momentos não podia entrar dentro do teatro, nem para nada. Às vezes a gente tinha que fazer assim, umas revisões, tinha que passar assim, correndo, assim, até pelos corredores, estacionamento. Nós tivemos casos de falecimento, né, de funcionários, tivemos casos de amigos também, e o medo do contágio, né, o medo de ter contato com pessoas, forçou e fez com que todo mundo abandonasse mesmo. Foi triste, e foi mais ainda a angústia da gente ficar em casa e ficar aguardando o que ia acontecer. E aí as TVs, as mídias, aquele sensacionalismo, todo dia mostrando caixão, né, buraco, pessoas sendo enterradas, aí toda hora pipocava o nome de um artista que a gente conhecia. Sei lá, passou de 10 dedos da minha mão o número de artistas, amigos conhecidos que se perderam no meio dessa situação. E não sei se essa história vai ser contada, ou está sendo contada também nos palcos, né, por produções, por espetáculos, mas não vai demorar muito tempo para a gente começar a ver algumas produções trabalhando com esse tema. Em São Paulo tem bastante companhia que trabalha com alternativos, né? Já tem filmes. Daqui a pouco estão nos livros de história, isso aí, né? Tá, não. A gente foi um período muito longo, sim, né? A gente passou estamos passando, né? Estamos identificando outras doenças surgindo, mas a gente precisa se cuidar, de fato. Né? E depois, por que eu entrei nesse assunto? Porque comecei a perceber que as pessoas estavam procurando o teatro para curar. E ele faz isso. Para curar essa dor, procurando cursos, procurando tratamento, procurando conviver, procurando assistir algo diferente, dar risada, se emocionar e procurar o teatro com essa finalidade, da terapia. A primeira peça em Santos que teve, depois que abriram os teatros, foi a nossa, Inocência Perdida no Guarani. No Guarani. Foi a primeira peça. Sim. Nossa, eles estavam felizes lá no Guarani. Sim. Nossa, que bom. Demais. E o medo, né? O medo. Não, eu feliz, porque tava abrindo. A reabertura. A Renata, o Celso. Nossa, são queridos, né? Foi bem legal. Você iluminou a primeira peça pós-pandemia em Santos. Parou pra pensar nisso? Que honra! Que honra! Foi você, que honra! Conhecemos, né? Foi. E apesar de eu ter começado no ator, foi a peça que a gente teve que parar por causa da pandemia, eu estreiei na Inocência. Foi a peça que ia... Furou fila. Porque quando veio a pandemia, a gente tava a um mês da estreia do Ator que Faz Rir. Tava pronta. Aí não pôde fazer. Aí parou. Aí veio... Eu achava que ia voltar logo. Todo mundo achava que ia voltar logo. Aí veio maio, junho, não voltava. gente, eu acho melhor montar outras peças, porque essa não vai dar, porque ficar parado, né? Ô, Thomas. Aí comecei a encenar a Inocência e o Entre Paredes. E como que foi dentro da escola, dentro do curso? Não, o curso parou. No primeiro semestre de 2020, parou. Eu fui socorrido por empréstimo. Nossa. Não teve jeito, teve que correr para empréstimo. Mesmo. Foi o único jeito, porque eu pago aluguel. Eu moro tem sozinho, um custo de vida, né? Não tenho pai nem mãe, já faleceram, vou pegar onde? Né? Alguns alunos foram super gentis, né? Que pagaram as mensalidades mesmo sem ter aula. Mas eu falei, quando voltar, vocês têm essas mensalidades de volta. Descontadas. E alguns vieram, outros nem quiseram de volta, não foram fazer mais o curso e não quiseram, né? Mas a maioria veio. Aí em agosto eu já podia ter aula, já podia ter curso, mas não tinha teatro aberto. Aí eu fiz o primeiro semestre de 2020, reabertura aos poucos, foi aos poucos, mas não tinha teatro.
Então, eu dei aula em 2020, no finalzinho, 2021. Tudo de máscara. É tudo de máscara, Sim. né? Era obrigatória a máscara, tinha que sair um pouco mais cedo, tinha que sair às 9, meu curso vai ter às 10, Sim, tudo isso sim, foi adaptado. Toque de recolher, né, gente? É. Olha. Era. E teve gente que não ia se matricular porque teve medo, que estava fechado dentro de casa. Então, os cursos. Hoje eu tenho 20 alunos numa turma, em média. Agora, na época tinha 7, 8, que não queriam vir. Então, tudo isso dava uma dificuldade enorme. Mas eu não desisti. A gente ensaiava, o grupo bancou, ia ensaiar. O grupo não tem problema. Eu gosto com os alunos mesmo, que é a minha fonte de renda maior. Né? Exato, exato. Continua bem unido. Bem unido. Bem A unido. gente parou por um tempo grande, que realmente fechou tudo, a gente não podia ensaiar. Veio E na praia, fechar na praia, pelo amor de Deus. E o clube onde vocês O clube seguiu a regra. seguiu a regra. Seguiu a regra. Em algum momento você sentiu que poderia ter uma flexibilidade? Não. Não, seguiu a regra porque eles não queriam ser multados. Exato, Óbvio. exato. E eu segui a regra também. Tudo normalzinho. Álcool gel, tem que sair às 9. Toda a regra foi feita, sem nenhum problema. Perfeito, perfeito. Não teve nenhum abuso. Eu Sim. nem quis ter abuso. Claro, claro. Aliás, eu quero dar um beijo pro pessoal do Clube 15, que eles são amáveis comigo. Eu estava até citando. Estou lá há 13 anos, eu não tenho contrato, eu não recebo, e eu não tenho recibo. Eu pago tudo na amizade. É tudo na amizade o aluguel. Quanto tempo faz daquela reforma, da modificação do Clube 15, né? O Clube 15 faz muito tempo. Porque o Clube 15, ele, na reforma que teve, Sim. que veio o prédio, a obra ficou parada há 10 anos. Não sei se você lembra disso. Parada Demorou, 10 anos. demorou, Parou a obra demorou. 10 anos, que teve problema lá, que eu não sei Tá. qual foi. Né? Nada a ver com o clube, tem a ver Claro. com a obra em si. Depois ele voltou. Eu estou lá há 13 anos. E lá deve estar o quê? Uns 16 anos. Eu entrei logo no começo. Ah, legal. não lembro como era o clube antes disso. Hã? Eu lembro, eu lembro, Ah, eu você era lembro. muito criança. Né? É, Eu lembro. Eu frequentava o 15, velho. O 15. Eu frequentava as bibliotecas do 15. Eu gostava daquele outro clube que virou uma concessionária ali no final da Washington no final da Canal 3 ali, Atlético? Clube Atlético. E Virou tinha concessionária? tem- Eu não sabia. sabia. eu lembro que caiu o teto um tempo atrás ali, né? Comeri. Comeri, isso. E lá tem um teatrinho que é uma gracinha, um teatrinho pequeno assim, de uns Isso. 80, 100 lugares, e que eu já participei de alguns eventos, Eu fui algumas sócio mostras. do Atlético. Foi sócio? O próprio carnaval lá, E quem movimentava lá dentro era o dava aula de teatro, era o Val Catum, que morreu. saudoso, que faleceu. recentemente, o professor Val, e ele movimentava, ele produzia uns festivais de teatro Sim, lá, sim, fazia sim. umas coisas bem interessantes lá. O tema do podcast, nós já estamos falando sobre isso, e a gente levantar a bandeira para essa questão da importância do processo de grupo, né? O processo de grupo ele é diferente, para quem não entende direito o que a gente está dizendo. Uma coisa é o Thomas agendar com a turma, falar assim, olha, toda segunda, toda terça e quinta, toda segunda e quarta tem um curso regular no horário X, as pessoas vão para lá e o Thomas se comporta como um professor e desenvolve as suas aulas. O processo de grupo é um processo de trabalho, né, de relacionamento, aonde todo mundo faz parte daquela engrenagem, todo mundo faz parte daquele espetáculo, se preocupa um com o outro, se alguém faltar, prejudica o processo do ensaio, da cena, e tem muita convivência, tem muita troca, né, muita sinceridade um com o outro, e ao mesmo tempo ele traz também esse... foi o que eu vivi também, né, Thomas, quando eu comecei a fazer iniciação teatral, esse entendimento do teatro por completo, né? O teatro, ele não se restringe à cena que eu estou ensaiando e futuramente um figurino, uma luz de uma cena, mas você tem o entendimento de um todo. O bastidor é muito maior que do isso, bastidor, né? Você acompanha desde que eles abrem o teatro, o início. Eu ficava, juro por Deus, era o primeiro a chegar e ficava sentadinho no palco lá, passando meu textinho, minhas cenas, e observando o técnico de iluminação desse espetáculo, que é o André Leão, você deve conhecer, é um artista santista, produtor também, diretor. E o André sempre foi iluminador também. Aquele baixinho, tá falando? Não, ele é grande, ele é enorme. E ele sempre foi iluminador da companhia de teatro,
que eu trabalhava. Ele fez uma luz pra mim. Muito criativo, Uma vez. eu achei muito criativo. O processo do André e o processo dos outros sempre foi um processo muito solto, né? O diretor chegar e falar assim, ó, o texto é esse aqui, a concepção é essa, tem um cenário assim, e você vai, cria e opera. Né? Diferente do cuidado que você tem. Você concebe um espetáculo, você também já imagina a luz. Sim. E você materializa. Para quem vai trabalhar para ti, tá bom, você já está dizendo que tem um foco central, maravilha. Não precisa nem pensar que tem que ter um foco central. Então a tua experiência já antecipa isso, porque você já vai preparando, vai fazendo mapa, fazendo desenho. E tive muito contato com o cenógrafo, com a turma do caminhão, com essa coisa do carregar. Sempre fui muito proativo. Isso me ajudou também a me identificar como um trabalhador da cultura, um trabalhador de teatro. Me trouxe dignidade, porque amo atuação, adoro palco, sempre gostei, mas eu abandonei esse processo, Thomas, e também não quis nem fazer mais nenhum curso, porque a gente tem aquela pecha, né, de que assim, se você viver como artista, você vai morrer de fome, você vai passar dificuldade, você vai, até hoje, né, você vai perder as suas referências, você é um cara de família humilde. Quando eu comecei a fazer teatro, eu já era pai de uma menina de 2 aninhos, né, eu tenho uma filha de 22 hoje. Nossa, Tenho um mulherão, a Yasmin. E eu tinha essa coisa na minha cabeça, eu falei assim, irmão, eu preciso andar de fato e olhar profissionalmente para o teatro. O teatro pode ser meu lazer, meu hobby. E eu vejo muito isso em vocês também. Eu vejo muito, me identifico demais nesse processo que vocês vivem. Esse processo, ele tem alguma inspiração de algum momento que você viveu? Ou com o tempo, Thomas, você foi adquirindo e transformando o seu elenco? As duas coisas. Né? Tem inspiração do Antunes Filho, no processo do Antunes Filho, que ele falava assim, teatro não é para quem quer, é para quem pode. E esse pode não é só financeiro, é tempo. Tem que ter tempo Para se dedicar. Para se dedicar. Então, o ideal, eu sempre falo isso para os atores, se eu não falei, eu vou falar agora. Tem um bico, pelo menos. Se você quer fazer, você vai precisar ter um dinheirinho, tem que ter um bico. O meu era desfilar e tal, é como eu falei, depois para os comerciais. Faz um biscate. Vai ter dificuldade no início, não vai ter dinheiro para isso. Mas se tem um sonho, isso aí é uma coisa que eu tenho como regra na minha vida. Se você sonhou, você não vai morrer de fome. Ninguém vai sonhar em algo que vai te trazer uma dificuldade de morrer. Vai comer menos. Vai ter casa, você vai morar, você vai ter comida, vai ter. E o sonho vai ser realizado. O alimento da alma. O sonho é o alimento da alma. Sim. Se você larga, porque eu tenho isso, que é o que mais ouço. Alguns que começaram comigo lá atrás, que não seguiram, lamentam. Fala, puxa, se eu tivesse continuado, mas eu não pude, porque eu casei, eu não pude por causa disso. É verdade. Sempre sempre, Não, a lei do processo da vida. Processo da vida. Mas dá para casar e dá para ter teatro, mas você vai ter dificuldades. Vai ter que enfrentar dificuldades, não vai ser fácil. Sim, exato. Eu já passei por muita dificuldade, mas sempre sorrindo, porque eu via que eu estava caminhando dentro da minha diretriz, que era o meu sonho, que era fazer teatro. Então foi. Então, eu sempre impulsiono isso, mas eu sei que cada um é cada um. Então, eu entendo quando alguém larga por necessidade financeira. Eu entendo. Vou fazer o quê, né? Cada um. Você lamenta porque, caramba, já caminhou tanto aqui, né? E durante o processo, eu fui adaptando esse modelo que eu trouxe do Antunes para o meu dia a dia. Sim. Claro, né? Aí, os atores recebem dinheiro da bilheteria. Eles recebem. A gente faz uma vez de vez em quando. Se a gente tivesse uma possibilidade... Uma constância, né? São Paulo, por exemplo. Você mora em São Paulo, eu falei direto. Mas a gente mora aqui. Para fazer em São Paulo, tem que ir e voltar. A ida e a volta já é um gasto financeiro. Já vão aí 50 ingressos. E aqui você não consegue ficar em temporada. Você não consegue... Olha, era muito tradicional, né? Você, olha, o espetáculo tal está em cartaz... janeiro, fevereiro, março, ou junho, julho, agora, maio, existia essa... Mas você só conseguia ficar em temporada em lugares alternativos. Sim, claro. Em teatros grandes, assim. É muito disputada. Não tem como, não tem como. A minha primeira peça, a gente fazia quarta, quinta, sexta, é muito 2 legal, no sábado e uma no domingo. Porque você possibilita... Hoje não existe mais isso. Isso, e o seu amigo não tem desculpa. Fala assim, putz, não vai dar, poxa, eu tenho aquele compromisso, tem aquela faculdade. Aí você cercava ele e você fala, filho, eu também tô no domingo.
Ah, mas no domingo... É, Vamos lá. Mas tem 2 horários no domingo. é verdade. Não, é interessante você falar que o teatro é caro. Né? O que você falou assim, a referência do Antônio. O teatro é caro. É caro fazer teatro, é caro você colocar um espetáculo em palco. Né? As pessoas não imaginam como E as caro. pessoas ainda têm uma Ó, gente, dificuldade. Ele tá falando que é caro, não é o ingresso. É botar a peça em pé. Exatamente. claro, São muitos Não é gastos. nem. Não é Tô falando, ingresso. figurino Tem ingresso- é básico. Tem Figurino ingressos caros, mas é. tem ingressos baratos. Não, o que eu falo do caro é a soma de tudo. Não, só para esclarecer quem tá nos Isso. vendo. Quem está assistindo. O Thomas, dificilmente, não sei se você já passou, teve algum momento, mas você não é muito fã de espaço alternativo, teatro de rua, Não. teatro de Não é que eu não- garagem. Assistir, sim. Não, mas apresentar, Fazer, não. montar. Não é minha área. E aí, essas propostas de levar teus trabalhos para palcos mesmo, como Praia Grande, Santos, São Vicente de Guarujá, você circula mesmo na região, isso custa. Né? Isso custa, porque tem o aluguel do teatro, às vezes a gente consegue uma ajuda aí, eu consegui um desconto, consegui que, através daquela lei de ajuda ao teatro, que eu não pagasse o borderô, enfim. Mas se você vai somar, você teve transporte, você tem o custo da equipe técnica, você tem O iluminador. muita coisa, iluminador, sim, equipe técnica, você tem a porcentagem da empresa que vende para você o ingresso, Sim. não sei quantos por cento está hoje. Não tem muito. Eles cobram só ingresso, eles cobram do comprador. A taxa vai para o comprador. Vai para o comprador. Tá, perfeito. Tem a divulgação, Sim, que eu acho que é o maior gasto, talvez seja a divulgação. A divulgação tem que ser É, grande nas para redes você. sociais, É. né? deixa eu só aqui, o trem tá torto aqui para ti. Ah, não cai não. Som. Som. É caro nesse sentido. E por ser caro, eu observo também, Thomas, que assim, há uma desistência de um movimento de pessoas que estudam, fazem teatro, de optar em fazer o teatro de palco, optar em fazer o teatro clássico, optar em levar o seu público para um local como uma casa, né, como essa, e escolhe trabalhos mais alternativos, ocupam algum espaço público da prefeitura que eles conseguem. Eu falo porque eu passei por isso também. A gente consegue ficar em cartaz por meses, ocupa, sei lá, um MIS, um espaço embaixo do teatro, e você monta uma realidade que você monta e desmonta, você fica em cartaz mais tempo, mas, por exemplo, você atende poucas pessoas, talvez não tão confortáveis, talvez não tão com ar-condicionado no teatro, enfim. Não tem um camarim como normalmente tem. E aí as pessoas estão muito focadas em montar coisas rápidas, cena, fragmentos. Quando você vê um fragmento legal, eu falei, nossa, que bom que apresentaram isso, eu gostei muito, que teatro diferente, que teatro bom, e você fica na expectativa que aquilo vai virar um espetáculo, Sim. e não vira. Né? Então eles dão aquele start, participam desses festivais que tem na região, na cidade de Santos principalmente, mas não sai de um fragmento, Não sai. e ficam sempre à espera de um edital, de um PROAC, de um fomento, que a cidade produz fomento. Se acomoda, né? E o fomento é legal, mas eu vejo também que vocês não vivem pelo fomento, né? Vocês tocam a vida de vocês. Sim. Vocês, olha, custa X, então vamos atrás do X. Vamos resolver. Das próprias pernas. Então, é difícil, né? Eu admiro isso. Mas nada contra fomento. Se alguém quiser fomentar a gente, por favor. viu? Ajuda. Opa. Porque Nada contra. eu fico triste com a ideia do empobrecimento da arte, né? E a gente está passando por isso, né? A gente vem passando O por isso. fomento, qualquer apoio governamental, ele é bem-vindo. Porém, ele leva a um problema, que é a acomodação do artista. Fica estagnado. É que ele tem o dinheiro já... O que recebe, né? Ele tem o dinheiro, então ele não luta para trazer público, porque ele já tem, É já verdade. tem o dinheiro dele. É verdade. Isso empobrece o teatro. Isso não sou só eu que estou falando. Tem gente bem importante que fala isso, e eu acho que é isso mesmo. Eu sou da época que a gente sempre lutou contra. Contra não. Para buscar dinheiro, sempre. Sim. E você não tinha lei de incentivo, não tinha. Você ia atrás do público. Então você lutava pelo público.
quando veio essa Lei Rouanet, são boas leis, não estou dizendo que eu sou Não, contra, não, sim. mas tem o lado que acomoda o artista. Aí já está com o dinheiro pronto. Inclusive, diminuiu muito o número de escritores de teatro, porque eles recebiam em cima do borderô, 10% do borderô. O borderô diminui, porque tem um incentivo. Então, para que eu vou escrever se eu vou ganhar só 5 mil, 3 mil? Eu posso ganhar muito mais, né, em outras áreas. Então, parando de escrever, então, você vê que não tem escritor de teatro mais. Você não encontra. Sim. Encontra. Não, é uma discussão bem longa, né? Sim, claro. É melhor ainda se a solução fosse... sabe o que eu acho, assim, o que eu sinto? Eu vejo que a gente não sabe o que está tendo no teatro. Não há uma divulgação. Falta divulgação. Não, eu acho que falta acho que falta uma cultura, uma estrutura, e não só das pessoas, do artista. Eu acho que falta um apoio até mesmo do governo. Não digo financeiro. Só parênteses. Tem gente que não sabe onde fica o Teatro Guarani. Tem. Onde que fica esse teatro? Já ouvi essa pergunta. Já ouvi. Não sabe? Pra ter uma ideia, não sabe isso. Então, assim, eu acho que o apoio não pode ser só financeiro. Acho que se o apoio for... vamos pegar qual o nosso cenário atualmente. Quem são os diretores? Quem faz peça em Santana? Tem o Thomas, tem o fulano, tem o ciclano. O que vocês acham que falta? Por que às vezes a gente tem sessões que tem pouco público? Vocês veem as peças de teatro sendo divulgadas? Você sabe o que está tendo, você sabe que está no cinema. Você sabe o show que vai ter no Portuários. Mas você não sabe o que está tendo no Guarani. O poder de persuasão da televisão e do cinema é muito maior. Claro, então, eu acho que... né? Exato. E talvez até a questão financeira. Eu acho que eu tenho um retorno maior também. Mas eu acho que existe governo para isso. Para olhar para o que também pode não ser tão exorbitante financeiramente, mas que tem muito valor. Sim, e eu acho que também a gente tem que pensar por esse lado do valor. E querendo ou não, o cinema ele começa no teatro. O ator, tudo começou ali. Sim. O primeiro ator começou no teatro. E os melhores atores hoje em dia, seja no cinema, seja nas novelas, são atores que vieram do teatro. Então... Aquela bola que eu levantei agora há tempo, o teatro com a função da terapia, né, com função de ajudar pessoas, tratar pessoas, curar, motivar as pessoas que nem eram do teatro, né, Liana? Que nem eram e que já admiravam, já gostavam. Vocês também se identificam, vocês estão classificados dentro desse universo? As pessoas que assistem as peças do Thomas, elas se emocionam, elas te dão esses feedback, elas retornam para você e falam assim, foi assim. E vocês, atores, porque vocês também conduzem, né, a história dos textos, vocês vivem essa experiência, porque é muito boa. Sem dúvida. Esse feedback é muito bom. Eu ouço, exemplo. Nossa, aquela menina que fez aquela personagem, falando da Sharon, que incrível ela. Falam do Andrei, falam da Eliana falaram muito dessa última peça. Nossa, como ela cresceu, ela tá fantástica, fazendo a Madame Márcia, tá? Sim. Nos ensaios para ela. A gente recebe isso, sim. O negativo não recebe porque não manda, né? Ficou sem graça. Mas tem gente que não gosta, óbvio. Isso é óbvio, não dá para agradar todos, né? Mas tem muito positivo que vem pra gente, que vem mesmo. Pessoalmente e também pela escrita. Escreve, nossa, adorei, gostei. Isso motiva, né? Me chama pra próxima, entendeu? Aí você procura, depois de cada peça, cada apresentação, sair ali na entrada no hall. Puta, isso é muito legal. É verdade, isso é muito legal. Isso é muito legal. A gente fala não só com as pessoas que nós conhecemos, que foram lá para nos ver, nossa família, nossos amigos, mas eu acho muito legal quando é uma pessoa que eu não conheço falar comigo. E não é por uma questão de ego. É porque se ela veio falar comigo, é porque ela sentiu alguma coisa, porque mexeu com ela de alguma maneira. Senão eu não teria ido falar, teria visto a peça e ido embora. Essa questão do ego que ele falou é muito importante, eu passo isso para eles, porque eu aprendi assim, que o grande barato do ator não é o aplauso no final. O aplauso, a peça já acabou. Sim. O legal é durante o espetáculo, está trocando energia com a plateia. Eu passo sempre isso para eles, pode perguntar. Exato. Sempre. Então, o ego, é lógico que ele vai existir, é impossível você eliminá-lo. Você precisa dele para várias coisas. Mas você botar a tua arte em função do ego, você se destrói, que é só vaidade. É o querer ser famoso, muitas vezes. É só o queixo erguido, é só ser famoso. Não, eu coloco para eles a essência. Voltando para o Antônio Filho sobre isso, sim, ele fala assim, a peça só começa isso para a plateia. Quando fecha a cortina, porque ela vai sair refletindo sobre o que ela assistiu.
O efeito da peça. É. Olha aqui. É fantástico isso. Sim, é sensacional. Nada a ver com aplauso, né? Nada a ver com aplauso. Mas é a prova que deu certo, É, né? Se a exatamente. pessoa sair É pensando gostoso, na peça, alimenta o ego um pouco, o Ela sai aplauso, mas... pensando, aquela personagem falou aquilo, não sei o que você acha? Ele sai discutindo. discutindo, fantástico. E esse lance do teatro ajudar na cura? Como que vocês enxergam isso? Cura Como do vocês quê? encaram? As pessoas estão sofrendo, estão tristes, estão deprimidas, e elas vão assistir um espetáculo teu e saem Eu acho que é extasiadas. paliativo. Eu acho que não tem cura. Acho que se ela fizer teatro, sim. Tem psicólogos que já mandaram pacientes para mim. E aí, Pra- conta, pra como, ter como que é aula. isso? Ah, chega, é bárbaro. chega um laudo, Não, eu fico sabendo o que ele fala. Eu tô aqui porque o psicólogo falou e tal, tô com depressão. Não depressão altíssima, né? Tô com princípio. Aí funciona, porque você sai daquele universo do pensamento interior seu. é um desafio para ti, né? Não é um desafio, é um prazer. Digo assim, chega um aluno e diz, olha, não estou procurando fazer teatro pela arte em si, mas é por uma recomendação médica. Sim, é um prazer. E você transforma aquilo. Sim, mas não é um desafio no sentido de será que eu vou conseguir? Não, Ah. não é nesse sentido. É um prazer de poder estar auxiliando de certa forma. Mas eu não sou o curador dele, ele é o Claro, curador claro. dele. Ele estando lá, já está querendo se curar. Coragem dele, É a né? coragem dele. Eu tenho um aluno que é autista, lógico, amigos Sim. que dá para fazer. Numa boa, acho que funciona. A inclusão, A né? plateia curar, eu não acredito. Acho que é paliativo. Aquele momento que ela pode estar se divertindo, vivendo, mas sair, ela vai para casa, ela vai ver a casa dela, ela volta para o que Talvez não a peça, mas talvez o ter visto aquela peça, por exemplo, ela nunca foi no teatro, viu o teatro e viu, nossa, adorei isso. Talvez essa peça não me cure, mas eu tô motivado a ver outras. Sim. E esse exercício dele, por causa daquela peça, e ter ido ver outras, pode ser que seja... Mas ela algum pode ir momento, na alguma- outra que ela vai assistir e não gostar. Pode ser. Tem isso também. Pode Assim ser, como é. filme, quando você vê um espetáculo, dependendo do espetáculo, você traz uma reflexão. Quando Sim, você sai. sim. Sim. Por exemplo, o nosso espetáculo A Inocência Perdida trata momentos muito importantes na vida do adolescente, que tem o aborto, as drogas, trata uma questão Abuso muito de importante. padrasto na Abuso. filha. Isso, abuso de menor. Então, eu acho que é muito importante a pessoa sair com uma reflexão, ainda mais que é trabalhado para o público mais jovem. Então, eu acho que nesse quesito entra mais para a plateia nesse quesito. Inclusive, essa peça que ela citou é uma peça que eu acho essencial para escolas Demais. e fazer debate ao final. Sim, É sim, muito sim, importante. Mas a gente está até no projeto do Faculte, né? Sim, Que não sai nunca, né? Já era para ter saído faz tempo. é isso aí. Mas vai sair se Deus quiser. Vamos fazer algumas escolas com debate no final. Bem legal. Eu acho perfeito, porque é o ambiente deles, é histórico deles, né? A gente discute muito isso e a gente vem observando que a gente vem perdendo bastante a formação da plateia. A formação de plateia, o incentivo ao teatro, o incentivo em trazer pessoas novas e diferentes para o teatro. Eu vejo umas guerras assim culturais, de segmentos, de estilos, que a dança traz muito mais gente para o teatro, incentiva muito mais pessoas a participar desse segmento. Santos é tomado por escolas de dança, e artistas e bailarinos representam o Santos no mundo inteiro, Sim. festivais no interior e tal. Tem companhias ótimas. Sim, top, excelentes. É. Assisto espetáculos que eu fico assim, nem é um espetáculo de dança, acho que é um musical da Broadway, tem teatro, tem cena, tem Sim. cenário, bastante investimento, mais caro ainda. Sim. O que eu comento assim, que eu acho interessante, o público que assiste vocês não é um público que está acostumado com o teatro. Toda a plateia de vocês estão trazendo um público diferente. Vocês estão incentivando pessoas que nunca foram a teatro Sim. a assistir. Tem gente que nunca Sim. foi. Isso é muito legal. Quebra aquele paradigma, né? Eu passo na frente do Centro Cultural Patrícia Galvão, eu não sei o que está acontecendo lá dentro. E lá dentro tem 2, 3 espaços culturais, uma cinemateca, tem um cinema miss, tem halls de exposição, foyers, e tem 2 teatros funcionando. Esse desafio da formação de trazer pessoas para o teatro, para assistir, é muito bom, é muito importante. É por isso que eu volto nessa questão do incentivo. Precisa se incentivar.
não consigo pagar um grande cachê para os artistas, mas a gente consegue, de repente, ir nas escolas e buscar as crianças de ônibus, Acho que falta isso oferecer na escola, lanche. Eu acho que tem que ter uma... Eu acho que a educação não pode esquecer da cultura. Eu acho que uma coisa tá ligada na outra. Então, eu acho que eu tive aula de música na escola. Não sou músico, mas então, eu não sou músico, não sei tocar nada. Mas foi legal ter aquela aula. Eu cheguei a tocar em banda de desfile de 7 de setembro. 7 de setembro. Pedi pra tocar, eu não sei, Olha. mas O que você tocou? toquei caixa. Olha. 10, cara. Mas você não tocava na tua casa, né? Não, foi só na escola. tá. Só na escola. E a caixa Não, A maioria das nossa. pessoas começam teatro na escola, né? na escola. Então, eu acho que tem que ter. E eu cito um exemplo. Essa semana eu recebi um convite, né, de uma companhia de teatro de Cubatão. O diretor dessa companhia me ligou, que é o Lorimar, né, o diretor do Teatro do Caos, falou assim: Alessandro, é muito legal, gosto de vocês, gosto do trabalho que vocês realizam em São Vicente, e eu sei que vocês têm pessoas que gostam de teatro, são ligadas, estudam teatro dentro da associação. Nós temos uma agenda, uma data aqui no nosso teatro, estamos em cartaz com o espetáculo e nós gostaríamos de convidar vocês para participar. Já me deu uma tristeza, né? Eu subo em cima de uma moto e vou. Eu convido uma pessoa, convido outra pessoa, ninguém quer ir, eu vou sozinho. Mas o desafio de levar um grupo, 40, 50 pessoas para Cubatão, é você alugar um ônibus, você pagar hoje R$1.000, R$1.500, talvez, não sei quanto está hoje a locação de um ônibus, e você mobilizar, fazer lanche. Aí ele fala: Alessandro, olha, o teatro não paga nada e o ônibus eu mando para você. E esse ônibus, eu não estou pagando no meu bolso. Esse ônibus é patrocinado, é apoiado. O projeto que a gente realiza, a gente colocou uma observação no projeto de que você tem um ônibus à disposição. Então eles fazem isso com a rede escolar de Cubatão. Eles colocam os ônibus à disposição de todas as apresentações, e toda a sessão, né, tem um ou dois ônibus buscando as crianças na escola e levando ao teatro. É muito evoluído. Esse tipo de pensamento é que o dinheiro não fica somente na produção, no teatro, ou vira cachê para os atores. O recurso também é revertido para essa logística de levar as pessoas ao teatro. Se a família não tem dinheiro, a família não tem condições, então a gente vai criar uma situação de levar na marra. Vamos levar, pegar a turminha na sala de aula e vamos levar até o espaço teatro. Eu sinto que falta isso. Não falta dinheiro. Falta esse tipo de coragem, de iniciativa. Vontade, Não é né? interesse. Será que a gente tem representantes lá que são ligados à cultura, que tem esse... Eu acho que falta isso um pouco, né? O Santos é uma cidade tão cultural, tem, como você falou, diversos grupos de dança, tem grupos de teatro que eu nem sabia que existiam, né? Tem 3 teatros. Nossa, tem muitos grupos aqui. 3 não, tem mais, tem 7 ainda. Eu canso de ouvir alguém falar, bastante. ali na Aparecida tem um grupo de teatro não sei onde. É sério? Eu não sabia disso. E a gente não vê, a gente não tem divulgação. Foi no Guarujá? Foi no Guarujá que vocês apresentaram esse espetáculo Também. e levaram ônibus? Uma vez eu saí do teatro, foi uma apresentação, e tinha um ônibus de um pessoal. Van. Você disse A Eliana levou? de plateia. De plateia. Ah, sim, tem pro Guarani. Foi do Guarani? Guarani, Gente, achei aquilo incrível. Foi uma agência de turismo. Olha que legal. Que legal. E a gente teve também a estreia da É verdade, do Inocência. Guarani. Não foi com público pago, foi um projeto, né, de escola. O quê? A estreia da Inocência, a pré-estreia. Isso, na pré-estreia. Bom, você fez aluno, Sim, né? sim. Eu propus para a Secretaria de Cultura de Santos fazer uma sessão, uma pré-estreia, Legal. para alunos. Mas aí eles não tinham como fazer, porque era de noite, que eles são alunos só de 14 anos para baixo. Aí eles puseram para o pessoal do Estado, Sim. que é aula para adulto. Do EJA, né? Do EJA, do isso. EJA. E aí colocaram 100 pessoas, até um pouquinho mais. E no final teve um debate. Você Que lembra disso? Lembro. Lembra disso? Lembro. Foi muito importante. E tem que fazer mais, né? Essas parcerias tem que acontecer mais. Vamos falar do espetáculo que vocês estão em cartaz e que vocês vão apresentar essa semana no Teatro Guarani. Sim. Ele começa na quinta, né? Não, sexta. A sexta. Sexta, sábado e domingo. Eu já 19, achei 20 e 21. incrível essa sequência. Eu falei assim, olha, que bênção, porque é difícil uma pauta sequencial assim.
2 sessões no sábado. Me conta esse espetáculo, eu quero ficar curioso, porque nem eu assisti esse espetáculo, né? Quem faz com vocês é o Arthur. A história foi com o Reginaldo, há 5 anos Foi atrás. com o Reginaldo, é verdade. 5 anos atrás, Aí depois ele parou de fazer a luz. Isso. Agora estamos com o Arthur, que já fez na Praia Grande. Sim. E do que fala? O título... Mamãe está com Alzheimer. E... Não sei se vocês podem soltar algo, um spoiler do espetáculo, mas a gente vai colocar algumas cenas, né, para as pessoas assistir, as pessoas que estão em casa. Foi uma vivência minha, né? Uma vivência pessoal minha. Como foi? É o único texto que eu trago da minha vida. Não é nada de imaginação. É biográfico essa... Não é biográfico, senão eu vou ser cancelado. Né? Pelos Mas envolvidos. é inspirado no que eu vivi. Tá. No tratamento que eu tive com a minha mãe quando ela teve Alzheimer. Que a grande questão da peça não é a doença em si. Sim. A doença é o mote, né? É o motivo da peça. Sim. Mas o que cabeça é a trama que tem irmãos que querem internar e irmão que quer cuidar em casa. Essa discussão é luta, sempre... que é o que mais acontece. Então, essa luta desses dois lados é que vai levando o espetáculo durante 4 anos. São 4 anos, a história tem 4 anos. Olha. É o tempo, vamos dizer assim, médio de uma doença de Alzheimer para ir para o fim, né? Sim. São 4 anos. Tem uns que ficam 10. Mas quando começa a tarde, a minha mãe começou com 78 anos. Então é 4 anos. É o clássico, eles chamam de clássico, né? Então a gente passa pelos 4 anos. Então eu trouxe a essência do que aconteceu. Entendo. Mesmo. Tanto que eu me emociono muito na peça. É uma peça que eu não tenho que imaginar, eu tenho que lembrar. É diferente de imaginar. Porque os outros personagens eu imagino, acredito que é verdade, embarco naquilo e vou. E essa você viveu. Essa eu vivi. Então é um pouco complicado, porque você às vezes tenta demais, tem que segurar para não se perder, né? Claro. E você se emociona. Tanto que na cena, tem cenas que eu não ensaio, só deixo pro dia. Que é muito forte para mim. Eu já tô até emocionado aqui. Todos vocês fazem parte do espetáculo? Não, eu não faço. Ela não e faz. eu posso falar com plateia. Eu posso falar com plateia. É um espetáculo realmente muito emocionante. Ainda mais porque a gente conhece a história do Thomas com a mãe dele. E você nem precisa conhecer, você se emociona. Assistindo. Porque é muito verdadeiro. O Thomas passa muita verdade, todos os atores. Que legal. É muito, muito legal essa peça, muito interessante. Fora que o nome também já é bastante chamativo, né? Sim. Não, o nome, a capa do... Né, o nome... Tem uma frase que eu ligo para minha irmã, aí ela fala assim, alô? Eu falo assim, oi, Júlia. Eu vou botar uma voz bem pesada, ela fala, nossa, que voz é essa? Mamãe tá com Alzheimer. Olha. Que é a frase, né? E vocês podem contar aonde que ele está sendo vendido? Sim, claro. Que ele está sendo vendido também individualmente por vocês, pro elenco? Ou as pessoas podem procurar você? Que site? Tem 4 lugares que ela pode comprar. Ela pode comprar no teatro, só no dia, 19, 20 e 21. Esse é o dia do teatro para vender. Ela pode comprar no site Bilheteria Express, que é um site muito bom, para mim é o melhor que tem. Sim. Por isso que eu escolhi. E tem um ponto de venda na Tolentino Filgueira 54, que é o restaurante China in Box. Legal. Eu não falo China in Box, porque é China in Box. China in Box é... Eu gosto de inventar. Mas eu falo China in Box. China in Box. Em E com a gente. Eu tenho a maquininha, né? Que é a maquininha que vai ficar na bilheteria nos dias da peça. Então a gente imprime, a gente vende para as pessoas. Valor? R$30 na promoção. Opa! Que é antecipado. Uma carteirinha lá de estudante. Continua sendo R$30. Com a carteirinha é 30. A inteira é 60. Olha. Mas o 60 antecipado é 30. É para incentivar. Não, é para cinema, né? É para as pessoas participarem. Está vendendo muito bem. Graças a Deus. Só até agradecer. Que legal. O último espetáculo também, eu lembro vocês comentando que vocês já estavam mobilizados na última apresentação do Teatro Municipal e vocês colocaram muita gente no teatro. Lotou 2 dias antes. Lotou, não tinha mais como vender. E outras... Tem gente comprando cadeira de obesa para poder sentar. E outras produções não tem. É isso que eu falo, muita produção
também bacana em Santos. Não tem essa pegada de comercial, de venda de vocês. E eu passo um projeto assim, as pessoas que entram em contato para querer saber, eu adiciono elas para mim no meu WhatsApp. Então, na próxima peça eu mando para ela de novo. Isso que eu ia perguntar. Eu mando para todos. Vocês criam uma rede, Uma rede de pessoas que Sim. têm um interesse por Sim, vocês. Sim. Que isso Isso é é muito importante. Que legal. nos acompanham, geralmente. Que vira uma Sim. lista fiel, né? Sim. Sim, Faz uma e comunidade. ainda recebe os feedbacks. Muito interessante, porque a pessoa fala, às vezes ela não pode estar lá na hora que a gente sai no hall para conversar com o pessoal. Ela manda pelo WhatsApp e fala o que Isso é achou. muito bom. E é gostoso você ter esse tratamento personalizado. Sim. De repente você tá... Oi, olha, o diretor do espetáculo tá entrando em contato com o Não. tem espetáculo. Quem faz parte da peça. O espetáculo é plateia e palco. Ele faz É. parte, a gente tem que ter o maior carinho com eles. Faz parte. Eu tô comprando Não tem ingresso como. pro ator. Tipo, Ah. é muito legal, É. sabe? Sim, é diferente. Imagina, você recebeu uma legal mensagem e isso. falou assim, ó, é um artista da companhia, do grupo que tá já me oferecendo. É diferenciado. Não tem como. E pra gente finalizar, depois eu vou pedir, Thomas, pra você olhar para aquela câmera e você fazer a propaganda das pessoas assistir o espetáculo e também sobre o seu curso de teatro que você acabou não falando. Mas eu queria falar dela, posso? Pode, De claro. mim? Claro, Que tem tu que vai falar. falar de mim? Guardamos Não. esse momento para Eu falar de acho você. assim, eu ouço muitas pessoas dizerem com 40 anos, 45 anos, eu já não tenho mais idade para fazer teatro, já passou minha idade. Ela, com muito mais idade, começou a fazer teatro e hoje esbanja uma energia, um talento enorme. Enorme. Então não existe isso, teatro não tem idade. E ela põe é um coisa, viu? baita exemplo disso. E eu tenho uma atriz dessa peça, Mamãe Tá com Alzheimer, que ela tem 78 anos. 78 anos. Exatamente a idade, né? Não, ela faz uma tia. Tá. Ela faz uma tia. Ela nem aparenta essa idade, ela aparenta menos. Ela não tem nem cabelo branco, não tem. É uma loucura, que chama Luísa, é Malu Guedes, o nome artístico dela, né? Então, eu quero passar isso também, que você que quer fazer teatro e tem mais idade, que acha que passou, bobagem, não tem essa. Aqui está um exemplo vivo, a Adriana Luna, um talento enorme, ela plateia, vendo nossas peças, ela fala, eu quero estar desse lado aí, né? E tá. Né? Tá. E é uma alegria, e ela é uma das pessoas... É uma elegância em cena, essa troca, Sim, esse contraste da idade, ela né? é importante no grupo. Exato. Ela é grupo. Ela é uma pessoa Ela não é fantástica. só Então ela é um atriz, né? exemplo. Sim. Um exemplo vivo aqui, né, do meu lado, né? Ai, credo. Né, que eu posso dizer. É um exemplo vivo. Quem falar de quem já foi, não interessa. E aí, Eliana, como é que você reage, Eu não mano? reajo nada. Reage Mas é sim. fato, mas é fato. Como é que você reage numa Tô situação fora, dessa? tô fora disso. Mas é verdade, é Verdadeiro. uma pessoa que traz uma luz, assim, pra todo Isso é mundo. impressionante. Sempre sorrindo, sempre positiva. Sempre jovem, Sempre, sempre ativa. É a primeira a chegar. Olha Chega de aí, mim. A chegar sempre cedo. Eliana, Assim, as suas amigas não comentam que tem vontade também de fazer teatro, de vir com Então, você? menino, E aí? quando eu quis entrar, eu combinei com umas amigas. Tem que trazer. Não, eu ia começar, em vez de meados de 2019, janeiro de 2019. Aí combinei com umas amigas, aí ficaram naquela enrolação. Aí acabaram não entrando e eu também não. Aí, no meio de 2019, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou sozinha. E fui sozinha. Tá certo, Vou eu. tá certo. Andar com as próprias pernas. Tá né? certo, é isso Isso aí. aí. A gente não... Mas depois ela se arrepende, né? Fala assim, pô, poderia Elas ter... vão me assistir. Elas Tá vão me certo. assistir. Então, Não virou é atriz, pra mas virou isso. plateia. Amigas é pra isso. E, gente, é isso. Não adianta se prolongar muito. Assistam, né? O espetáculo está em cartaz nesse final de semana no Teatro Guarani. Né? Esse espaço, né? Esse podcast é um espaço para esse tipo de diálogo. Né? Eu fico feliz porque são pessoas, né, que estão comigo aqui na mesa, que a gente convive também nos trabalhos. A gente também toma uns puxões de orelha, porque a gente precisa ser correto, da mesma forma que eles ensaiam durante o ano inteiro, que o diretor corre atrás das situações. Quando a gente é técnico do espetáculo, a gente tem que entregar tudo num dia, e aí você tem que estar
certo, com o roteirinho na mão, sabendo o tempo certinho, e graças a Deus a vida me ensinou a ter essa humildade de observar os erros, corrigir e saber que o teatro, o tempo inteiro, o teatro não é um processo automático, não play, né? Não é que nem um filme que você gravou, editou, e aí só dá um play e esse filme corre até o fim e é igual sempre. Mesmo. E o teatro nunca é igual. O teatro é um trabalho, né? Nunca é igual, a gente se nunca diverte é igual. fazendo, a gente ama fazer, mas não é uma brincadeira. A gente Nossa, acaba tornando uma brincadeira sério. por gostar do que faz. Mas, acima de tudo, é um trabalho. Tem seriedade, tem método, tem esforço ali em Sim, cima É tanto daquilo. ensaio, gente, é tanto É. ensaio. Aí chegar lá 1h e pouco e passa tão rápido. É rápido demais, é Nossa rápido. Exatamente, Senhora. mas exatamente. É o esforço, É. é o andamento que é gostoso. Às vezes é ótimo ter esse 1h30 de espetáculo, mas o andamento, ver como O começou preparo, e né? como chegou, o preparo que é muito bom. Existem os dois lados também, né? Esse lado prazeroso e tal, mas o lado do teatro sério, eu frequentei, eu fiz teatro de várias vertentes, eu vi grupos e companhias de várias vertentes, e assim, de ver paus homéricos, assim, de brigas, É um assim, privilégio, né? de soco, sabe, de técnicos se esmurrando, gente Nossa. derrubando da escada, diretores esculhambando, é outro tipo de processo. Eu vivi esse processo em São Paulo, com profissionais, com teatro profissional, e eu te falo que eu não tenho saudade nenhuma. Lá, se você não for bom, se você não tiver apto àquilo, você é um lixo, né? Você não serve mesmo. E ele vai lá, te esculhamba na frente do teu diretor, te esculhamba na frente da plateia, te esculhamba na frente da equipe da casa. Eles não têm mínimo de um bom senso para lidar com a situação. Às vezes você tinha uma pessoa ali que podia ser genial, Não, podia ser um não, baita não. ator. E Eu por vi causa muita daquilo- gente boa se destruindo, se desiludindo da área, isso desde de atriz, bailarina. Eu vi muito ator e muito bailarino se desmanchando no processo do palco, e o pessoal apontar para você: sai daqui, você é um lixo, eu não quero você aqui. Você não serviu, você não serve. E é muito louco isso. Então, quando vocês encontram um processo desse, que o Thomas direciona vocês, tem um lance bem paizão, né, Thomas? De cuidar, de zelar. Cuidar, mas no paizão acho que é um pouco forçado. né? Mas eu vejo esse Disciplina, carinho, sim, eu disciplina, vejo esse carinho. Acho que tem uma diferença também, que ali, ninguém ali é só ator que trabalha com o Thomas. Todo mundo ali no grupo é aluno do Thomas. Foi aluno. Sim, do Tom. É, sim. mas Começou é até hoje. até hoje. É como se o grupo fosse uma extensão do curso que a gente fez. Eu tô no curso há 6 anos. Sim. Eu nunca saí do curso, porque o curso deu uma base, ele deu uma ideia, mostrou como se posicionar, mas eu aprendo até hoje. Sim, Né? sim. Então, é uma extensão. E eu acho que é isso, gente. A gente não perder nossas essências, não perder esse amor que a gente tem pela arte. Não tem que levar para esse extremo. A gente não tem que caminhar para esse Eu tenho extremo. uma teoria que quando um diretor age assim, esculhambando, ele está inseguro. É insegurança dele. Porque não precisa. Você pode achar errado aquilo, depois você conversa com a pessoa no particular e resolve o problema. Ou tira ela, ou você tenta resolver se ela consegue mudar. Mas ficar esculhambando, sem segurança. Mas isso é um método de ensino também, né? Isso a gente conhece, Fátima Toledo. Ela tem um método de buscar a essência do ator e colocar o ator numa maneira mais racional possível em cena, através desse processo de intimidação, de pressão. Técnica da porrada. Técnica da... Não, sou é impressionante, contra. é impressionante. O Antunes era um pouco assim, Era. mas o Ulisses Cruz não. Era diferente. Eu trabalhei Que mais legal, com o Ulisses. que legal. Mesmo ele sendo assistente do Antunes. Era mais tranquilo, mas quando tinha erro, entrava numa sala e resolvia lá. Ou não resolvia, mas lá embora. Show. Entendeu? Então acho que é melhor humilhar a pessoa. Você busca um momento para. Agora, o ator, quando ele sai do prumo e ele começa a enveredar para causar confusão, você tira ele. não tem Sim. jeito. E eu já vi no Tira teatro na boa. musical um processo diferente. Eu tive uma experiência rápida também por algumas produções em São Paulo,
que o teatro musical, ele segue uma bíblia, ele segue um livro, é um roteiro. Tem muito pra onde ir, né? Tem, mas ele segue uma bíblia. E você tem que ser um pouco mais... Você tem que estar muito preparado e você não pode fugir de nenhum contexto. Se você tiver um pisado errado, uma cena errada, um movimento brusco, algo que rolou no microfone, uma brincadeira, abriu o microfone, aquilo vira uma crítica, aquilo vai pro livro do dia, e aquele livro do dia, o assistente, né, de direção vai encaminhar para a direção, e quando o diretor tiver encontro com os atores, porque não é sempre que o diretor do espetáculo está com os atores, é uma data específica, aí eles têm uma reunião de lavagem de roupa suja, falam assim, ó, na sessão tal, eu observei por que o bailarino fez aquilo, por que a pessoa fez aquilo, por quê? E se tem uma observação técnica, chega para você um bilhete, fala assim, olha, a produção fez uma observação técnica que você demorou para colocar uma cena, ou o canhão saiu errado, ou tal função. É muito, muito, muito profissional. E eles trabalham com uma sensibilidade, assim, a forma como eles tratam você é muito respeitosa, e eles te orientam, assim, vamos lá, vamos trabalhar para melhorar, que o próximo vai ser... Eles não querem que você faça a melhor luz, só aquilo que está combinado. É bem americano. É bem americano. É Broadway, né? É a receita da Broadway. Ou seja, a gente acaba ficando bastante robozinho, não tem improviso. Esquece. Não tem improvisação. Não tem improvisação. Essa semana, pessoal que está assistindo, também, além do espetáculo do Thomas, que está em cartaz, São Vicente dá início ao seu primeiro festival de teatro de rua, né, o Festival Calunga de Teatro de Rua de São Vicente, produzido pela Vídia Cultural, é um projeto patrocinado pelo PROAC e também tem apoio da Prefeitura Municipal de São Vicente, e eles também têm um apoio nosso, né, institucional, da Associação Amigos da Cultura. Então, você que estiver interessado, eu vou colocar aqui abaixo o link, né, da programação, aí você acessa e você pode participar. Onde vai ser o festival? Ele começa dia 18, quarta, quinta-feira? Quinta. Antes do espetáculo de vocês, na Praça 22 de Janeiro, é uma praça que tem ali do lado da Biquinha, da Praça da Biquinha ali em São Vicente, e tem uma programação muito legal. Esse festival é apoiado pelo Sesc, né? O Sesc também tem essas iniciativas de parceria, e tem muita coisa boa, um trabalho diferente, e eu tô bem animado, porque também é uma forma de quem faz arte em São Vicente respirar um pouco mais de arte, sem essa coisa de ficar escravo, esperando quando teremos um teatro, que infelizmente somos cidades vizinhas, né? Vocês estão em São Vicente, a cidade não dispõe de uma sala decente, um palco que se quer, não tem um piso, um tablado para as pessoas chamarem de teatro. Tem sim teatros de bolso, espacinhos menores, mas que oferecem uma outra dinâmica, uma outra realidade. E aí a gente busca, através desses teatros alternativos, da rua, né, expressões de praça, uma forma da gente encontrar a arte sem perder o interesse, sem perder o amor, né? É uma forma. Mas, enfim, a gente acredita que há um futuro aí, há algo melhor pela frente. Vocês querem mais alguma ponderação, alguma informação? Olha, eu quero dizer que eu acho muito legal o que você está fazendo aqui, Alessandro. Parabéns mesmo. Parabéns, Improvisadão, né? A gente falou bastante aqui de não ter divulgação do teatro, da cultura talvez estar um pouco estagnada, as pessoas não procuram. E quanto mais projetos como esse a gente tiver, mais teremos esse interesse do público. Então eu espero que isso que você faz aqui, que cresça cada vez mais, que você tenha cada vez mais pessoas assistindo, traga cada vez mais profissionais da cultura, do teatro, da dança, da música. Eu acho muito importante isso aqui, é muito legal mesmo, cara. Eu quero te parabenizar por esse trabalho. Legal, obrigado. Você obrigado. tem uma inteligência muito, muito bem aguçada para esse meio da cultura, para outros também, obviamente, que leva muito bem a conversa e sabe o que está falando. Não é algo... Você não fez uma pergunta idiota. Opa! Isso é ótimo. Isso é Ainda ótimo. bem, viu? Isso é ótimo. A gente ouve entrevista sempre pegar aquelas perguntinhas idiotas, né? E não, você trouxe a essência. Parabéns mesmo. Pô, fico feliz. E Sharon, vamos lá?
Você vai seguir sempre no teatro ou você vai também experimentar outros segmentos? Olha, o que tiver vindo, a gente vai aceitando conforme vem as oportunidades. Eu tenho muito em mente o seguinte: esteja preparado para quando vir a oportunidade. Sim. Então, enquanto não vem a oportunidade que a gente quer, a oportunidade grande, a gente vai se preparando, porque não adianta ter a oportunidade e a gente não tá preparado. Tá certo. Né? E ela tá escondendo o ouro, né? Ela não falou do empreendimento dela, né? Continua? Deu a chance. Então, vocês disseram aí que tem que ter o vínculo, porque realmente a gente tem que ter dinheiro, não tem jeito. Isso. Infelizmente, às vezes a gente não consegue muito dinheiro com o teatro no começo, porque não é muito, né, renomado. E aí eu tenho a John Cakes, que é a minha mini empresa de doces, que é o que eu gosto de fazer também. Eu gosto de cozinhar, eu gosto de fazer doces, então é o que eu me viro por enquanto a gente não consegue dar esse up, mas eu tenho certeza que o Thomas ensina e eu sigo pra vida também. Se você tem um sonho, vai que vai dar certo. E divulga aí, vamos lá. Eu tenho um site, tem um Instagram. Tem um Instagram, John Cakes, gente. John igual meu nome, John, Cakes, CAKESS. Bonitinho, né? Pô, legal. O número tá aqui embaixo. Não, a gente coloca assim, a gente vai colocar assim. Não, parabéns pela iniciativa. Eliana, quer deixar... Não quero falar mais nada. Fala aí, Eliana. Eliana tá... Não mais nada a falar. Obrigada, viu, Alessandra? Nada a declarar. E é isso. Esse local é para isso. Vocês chegaram, já estava acontecendo um programa, estavam finalizando uma aula de capoeira aqui no salão, e aí a gente improvisou aqui, a mesa não tinha esse formato, a gente colocou mais um microfone, e eu sinto a mesma coisa que você comentou, Andrei, falta de fato espaços, mesmo de comunicação alternativa, para que alcance o público, né? O público, às vezes, ele vê uma reportagem, uma matéria numa TV, que alcança, obviamente, muita gente, mas eles acabam não podendo ter a profundidade do assunto, do tema, ou daquilo que eles estão discutindo. E a gente poder trazer isso para uma mesa e ficar mais de uma hora falando sobre esse assunto é incrível, porque a gente traz essa verdade. E junto com essa entrevista, eu também quero que as pessoas reflitam, né, e conheçam o trabalho do Luiz Thomas. E, Thomas, aproveita para divulgar seu curso. Falar um pouco do curso e também da peça que está em cartaz. Isso. Do curso, eu tenho um curso de teatro para crianças de 6 a 11 anos e de 12 a 75. Eu vou de 75, mas eu aceito com mais idade. Que você pode fazer tranquilamente comigo, é fácil. O telefone ele vai colocar aqui embaixo, já deve estar aqui embaixo. É lá no Clube 15, em Santos. No Canal 3 com a praia. Eu faço um curso de 5 meses para quem tem mais de 12 anos e depois quiser continuar, entra no grupo, aí tem toda a parte seletiva, né? E das crianças, não, é um curso super lúdico, tem umas que fazem 2, 3, 4 vezes o curso, que elas se divertem mesmo. É minha paixão, aquelas crianças. Quanto à peça, você está convidado nessa sexta, dia 19, sábado, dia 20, domingo, dia 21, Mamãe Está com Alzheimer. É um texto eletrizante, emocionante, não é triste. O pessoal fala, Alzheimer, vou ficar triste. Não, você vai ter emoções de crescimento, de amor, a compreensão exata do valor do amor quando você vai cuidar de alguém. Porque uma doença que tem, como Alzheimer, no caso, você dá e não recebe, né? Então você apreende a função do amor. E essa peça mostra muito isso. Que tem um lado contraditório, que é a parte financeira, que tem a parte do amor. Então você sai da peça grande, enriquecido, com as emoções verdadeiras e sinceras de um filho por uma mãe. Assistam, porque com certeza você vai se emocionar. 19, 20 e 21 agora no Teatro Guarani. Ingresso você encontra pela bilheteria Express, você pode comprar com a gente, né? E pode também comprar na Tolentino Figueira 54, que é no China Inbox. Ok? Aguardo você. É isso, gente. Esse foi mais um programa Espaço Livre. E quem gostou, curte aqui, comenta. A gente responde comentário depois. Siga o canal e compartilhe para os amigos. E até a próxima. Beijo. Tchau. Beijo.